uma crise vai chegar no mercado financeiro. Essa é a única certeza que você pode ter sobre investimentos. E não precisa ser gênio para entender isso. O mercado financeiro, ele é feito de altos e baixos. Então, eventualmente, uma hora, ele vai estar em baixa. E tem muita gente que vive colocando medo em investidor iniciante. Mas o fato é que ninguém sabe quando uma crise vai chegar. O próprio Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que ganhou muito dinheiro com a crise de 2008, né? E de lá para cá, ele previu umas 20 crises e errou todas. O mais curioso é que a crise de 2020, por causa do lockdown lá, ele não falou nada, né? Vocês veem que mesmo a pessoa com experiência nunca acerta quando uma crise vai chegar ou não. Seria muito bom se a gente conseguisse prever e se preparar para uma crise. Agora, vamos pensar. Vamos raciocinar. Se a gente sabe que uma crise vai chegar no futuro, por que a gente não se prepara hoje? E com isso em mente, eu vou montar aqui nesse vídeo uma carteira que vai sobreviver a qualquer crise. Eu vou dar exemplos para vocês de tipos de investimentos que podem compor uma carteira que seja muito resiliente, tanto em momentos de crise, e que também não deixe de entregar um bom rendimento quando a gente está em momentos melhores no mercado. Mas cuidado, eu não estou fazendo recomendação de investimento para ninguém. Ninguém é vidente da bolsa, nem eu mesmo. Então, a gente tem que saber, tem que entender o que vai entrar dentro da nossa carteira. A primeira coisa que você tem que ter para sobreviver a qualquer crise é uma reserva de emergência. Eu não vou abordar ela nesse vídeo, porque a gente já tem outros vídeos aqui falando sobre isso. Então eu vou considerar que sua reserva de emergência já está montada, já está em outro lugar, você já tem o dinheiro lá. O que eu estou falando aqui é depois que você montou a sua reserva de emergência, e eu vou colocar aqui alguns gráficos para ajudar você a entender como compor essa carteira anticrise. E a gente vai começar pelo básico, né, gente? A gente vai ter que dividir a nossa carteira entre renda fixa e renda variável. Ah, mas eu tenho que ter renda fixa na minha carteira? Fulano falou que eu não preciso, Beltrano falou que é perda fixa. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Você não é multibilionário. O dia que você for multibilionário, aí tanto faz aonde está seu dinheiro, tanto faz se está na renda fixa, se está na renda variável. E também quando você for multibilionário, a crise não vai te afetar em nada. Você não vai ter suas necessidades básicas comprometidas. Enquanto você não é multibilionário, sim, você precisa ter investimentos em renda fixa. É claro que eles rendem um pouco menos, afinal de contas são um pouco mais seguros, mas lembra, eu não estou montando uma carteira pensando em rentabilidade. Eu estou montando uma carteira pensando em segurança. E para uma carteira pensando em segurança, 30% em renda fixa é sim um valor não só aceitável, como extremamente razoável, beleza? E agora que a gente tem esses 30% em renda fixa, como é que a gente vai dividir isso? A gente pode dividir em 10% atrelado ao CDI, ele segue a taxa Selic, né? E historicamente, a taxa Selic tem uma média de 8 e pouco por cento no Brasil. E isso vai te dar um investimento interessante. De repente, você consegue ali 120, 130% de CDI. Pode ser um investimento que renda bastante aí. Lembra que o cupom pode, do nada, pensar em subir a Selic para controlar a inflação. E se a gente estiver passando por um momento de crise, provavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai ter uma inflação alta, a Selic vai ter que ser aumentada, como o processo que aconteceu ali em 2022, onde a Selic saiu de 2% e foi para quase 14%, para conseguir controlar a inflação. Então, em épocas de crise, é muito provável que rendimentos atrelados ao CDI, eles tenham uma variação interessante. A pessoa que pegou 200% do CDI quando a Selic estava a 2%, no final de 2022 tinha um rendimento com uma rentabilidade de 28% ao ano. Então, por isso, acho que é justificável a gente ter pelo menos 10% aí da carteira dentro de um CDI, beleza? E os outros 20% da renda fixa ficam no IPCA+. Os títulos atrelados ao IPCA, eles são muito interessantes porque eles protegem o seu poder de compra. A gente sabe que o Brasil, historicamente, é um país que tem bastante inflação medida pelo IPCA. Se o meu investimento rende IPCA mais uma quantia, eu estou automaticamente vencendo a inflação, beleza? Eu não estou perdendo dinheiro nesse processo. Mas dito isso, vamos na parte que é um pouco mais interessante, né? Que é a parte da renda variável. Os outros 70% dos meus investimentos, eles vão estar aqui em renda variável. A gente vai dividir em 35% para fundos imobiliários e 35% para ações. Uma coisa que a gente quer, gente, é estabilidade. E quando a gente estiver num período de crise, pode ser que algumas ações resolvam não pagar dividendos. Por isso que a gente coloca metade da carteira de renda variável em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a entregar parte do lucro deles. Isso faz com que a gente gere ali uma renda passiva mensal, mesmo em época onde as empresas não estão indo tão bem, podem congelar ali o pagamento de dividendos, tá? Então, por isso a gente divide igualmente entre ações e fundos imobiliários. Dentro desses fundos, 5% do valor vai estar em fundos de papel. E por que só 5% em fundos de papel se eles são os que mais pagam dividendos? Porque fundos de papel, gente, o que eles têm lá dentro são basicamente títulos de renda fixa. Como a gente já tem
muito da nossa carteira atrelado à renda fixa, não faz sentido eu colocar aqui mais 20% em fundo de papel. Então, exemplos de bons fundos de papel e até um pouco de fundos híbridos que você pode ter ali nesses 5%. Lembrando, de novo, não é recomendação. MXRF11 é um bom fundo, VGHF11, KNCR11, VGIR11, HGCL11. Então, tem várias opções para você explorar dentro de fundos de papel. Mais ou menos com essa mesma mentalidade, outros 5% daqui vão estar em fundos de lajes corporativas. Ou seja, os fundos de lajes corporativas são aqueles que alugam galpões a empresas. Como a gente já tem uma exposição a ações, a gente vai deixar um pouco menos para esses fundos de lajes. E exemplos de fundos de lajes que são muito bons são o HGR11, PVBI11, CXCO11, PATC11, mas existem muitos outros fundos de lajes aí. Recomendo que você dê uma olhada e veja o que faz sentido dentro da sua carteira. E aí, mais uma fatia de 5% aqui dos fundos imobiliários vai ficar para o setor de shoppings e varejo, beleza? Dentro desse setor, a gente tem muitos fundos interessantes. E se eu estivesse pensando numa carteira de rentabilidade, talvez eu deveria ter mais do que 5% em shopping. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é uma carteira anticrise. Então, as pessoas normalmente não têm dinheiro para ficar gastando em shopping em crise. Lógico, você vai ter as pessoas muito ricas que vão continuar indo. Por isso, essa lista tem fundos de shopping que contemplam shoppings de alto padrão. E exemplos de fundos de shopping, bem famosos aí até, são o XPMN11, o VISC11, MAL11 e VSH11. Lembrando, tem muitos outros. Você pode escolher à vontade o que faz mais sentido dentro da sua carteira. E eu quero falar de mais duas classes em fundos imobiliários que são onde a gente vai dividir os outros 20%. Então, 10% do seu patrimônio vai estar em FIAGROS, que são fundos imobiliários atrelados ao agronegócio, beleza? Dentro dos FIAGROS, a gente tem ativos de renda fixa também. Então, embora coubesse aqui a mesma análise que a gente fez dos fundos de papel, os FIAGROS, eles são mais interessantes em momentos de crise. Por quê? A gente depende do agronegócio para se alimentar. E ninguém vai parar de se alimentar, mesmo em tempos de crise. Então, o agronegócio se torna um segmento muito resiliente, mesmo em tempos de crise. Por isso que a gente coloca um pouco mais ali dentro do FIAGRO. Exemplos de fundos de FIAGRO, galera, são o VGA11, NZAG11, KNCA11, SNAG11, esse tipo de fundos aí. Existem muitos outros. E aí a última fatia dos fundos imobiliários aqui, que também representa 10% do nosso patrimônio, ela vai ficar com fundos de logística, que eles vão ser muito importantes tanto em épocas de crise como em épocas boas para o mercado. Porque basicamente tudo depende de logística, né, galera? A gente depende de logística para abastecer supermercado, a gente depende de logística quando a gente compra alguma coisa, ela vai chegar na nossa casa. Então, esse é um setor extremamente resiliente, principalmente se você tem galpões, se você tem fundos que gerem galpões que estão muito bem localizados em determinadas regiões do Brasil, tá? E exemplos desses fundos são HGLG11, XPLG11, BTLG11, GRCC11, são todos fundos aí muito bons da área de logística, beleza? Lembrando, não é recomendação. E visto toda essa parte de fundos imobiliários, agora vamos para as ações. Aqui a gente tem que procurar setores que são extremamente resilientes também, porque as ações, elas representam empresas, né? E elas tendem a ser os setores mais impactados em épocas de crise, tá? Então a gente vai procurar aqui só setores que são extremamente resilientes. E o primeiro setor, onde a gente vai colocar 15% do patrimônio, é o setor financeiro. E, gente, não é segredo que a gente tem banco desde que o mundo é mundo. A gente tem referências a banco colocadas na Bíblia, que é o livro mais antigo que a gente tem. Então, banco não vai quebrar com qualquer crise, beleza? E aí, no Brasil, a gente tem bancos muito grandes que vão ser extremamente resilientes aí e não vão correr grandes riscos dentro de crises, beleza? Eles podem até fazer muito dinheiro e dar muito lucro dentro de crise, como aconteceu em 2020. Exemplos de bancos são o Banco do Brasil, que é BBAS3. Esse tome um pouco de cuidado pelo fato de ser estatal, tá? Tem muita gente que não gosta de bancos e empresas estatais de maneira geral, tá? Etub 4, que é o Itaú, e Sambi 11, que é o Santander, né? Existem outros bancos, claro, mas esses são os mais interessantes no momento que esse vídeo tá saindo. Lembrando, não é nenhuma recomendação. Também não é só de banco que vive o setor financeiro, né? Um outro exemplo de empresa do setor financeiro que é muito resiliente é a própria B3, onde a gente negocia os papéis da Bolsa Brasileira, né? Ela negocia com o código B3SA3, tá? Outro setor que é praticamente imune à crise, onde a gente vai colocar mais 10%, é o setor de energia e utilidade pública. Eu coloquei aqui só energia, mas é energia mais utilidade pública. Porque o que acontece, gente? Todo mundo precisa de energia. Eu não estou falando só de energia elétrica, colocando aqui também energia fóssil, né? Petróleo. A gente precisa de energia para as atividades do dia a dia.
Então, não importa a crise, você pode até reduzir o consumo de energia, mas você não vai conseguir parar com o consumo de energia. Então, esse outro setor fica extremamente resiliente à crise, assim como o setor de utilidade pública, né, galera? Todo mundo precisa de água, mesmo quando a gente está em crise. E aí, exemplos de empresas desse setor, né? Tá aí 11, que é a Taesa, né? Distribuidora de energia. CSMG11, que é a Copasa. NEON3, que é a Neoenergia. E aí, no setor de petróleo, a gente tem a Petrobras, PTN4, Cuidado, de novo, ação estatal. E a Prio 3 também é uma empresa do setor de energia fóssil, no setor de petróleo. E o último segmento onde a gente vai alocar os últimos 10% do nosso patrimônio é o setor de alimentação mais saúde, beleza? De novo, não é segredo para ninguém, mesmo em época de crise, a pessoa precisa se alimentar. Então, mais ou menos aqui, a mesma lógica ali dos fiagros. Tem empresas desse setor, né? A Fleury, FLRI3, é mais o setor de saúde, né? A gente tem a Soja 3, que é produtora de sementes, também muito querendinha ali do mercado financeiro. E até empresas como a própria Ambev, a BEV3, que trabalha com a produção de bebidas e é muito resiliente, mesmo em épocas de crise. Então, pessoal, essa é a nossa carteira aqui, resiliente, super resiliente à crise. Vou deixar nessa tela aqui até o final do vídeo para você conseguir dar um print aí. Lembrando que essa carteira, ela não é voltada para rentabilidade. A gente, obviamente, tem como aumentar a rentabilidade colocando empresas que pagam mais dividendos aqui, embora a gente tenha falado de boas empresas que são reconhecidas por pagar bastante dividendo, que a gente deu como exemplo, né? Lembrando, não é nenhuma recomendação. Mas a gente tem que lembrar, galera, que dividendo não é tudo, tá? A gente tem que ter isso em mente quando a gente faz investimento. Não adianta olhar só para o dividend yield das empresas. Então, eu espero que você tenha entendido o racional por trás dessa carteira, né? E você tem os sonhos dessas empresas na sua carteira? Como é que tá a distribuição aí entre renda fixa, renda variável, fundos imobiliários? Como é que é isso dentro da sua carteira? Deixa pra gente nos comentários aí. E é isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.